Estou pensando, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 30. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Estava pensando nessa passagem, mais pelos últimos versículos que nós lemos, quando fala de adorar ao Pai. Mas é uma belíssima passagem, como todos têm desfrutado dessa passagem, porque o próprio Jacó, ao falar das bênçãos a seus filhos, falou desse versículo da fonte de Jacó.
versículo 5, foi para uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ele tinha dito que José é um ramo frutífero que passa por cima do muro, nos falando dessa graça de Deus e que realmente aconteceria no futuro. Jacó certamente não alcançava no seu entendimento o que seria isso, mas aqui nós estamos vendo Deus nos revelando aquilo que ele havia dito há tanto tempo atrás, em Gênesis, por intermédio desse patriarca Jacó, e que a graça de Deus, ela sairia do rol dos judeus e passaria então aos gentios também, atingiria ou abençoaria também aos gentios. Mas não é só isso, porque nós sabemos que no milênio os gentios serão abençoados também, as nações serão abençoadas, embora Israel será posta novamente como cabeça das nações, mas a bênção também sairá para os gentios. Mas aqui nós estamos encontrando algo que nem em sonhos a Jacó foi revelado. E não só a Jacó não foi revelado em sonhos, mas também a seu pai Isaac, e nem tampouco somente a Isaac, né? Abraão também não sonhou isso. E também José, logicamente, com todos os seus sonhos proféticos, também não sonhou isso que nós estamos encontrando aqui, como um princípio nessa passagem. O Evangelho de João tem uma característica. O evangelista mostra, antes de acontecer alguma coisa, ele já a tem como acontecida. Então nós temos que, aqui, por exemplo, quando fala dessa água, se o Senhor não poderia dar essa água a essa mulher ainda. Por quê? Porque ele não havia morrido, nem tampouco, logicamente, ressuscitado, e nem tampouco ascendido aos céus, e nem tampouco glorificado. E o Espírito seria dado por Cristo ter sido glorificado. Mas ele já chama as coisas, no seu aspecto eterno, como não se tem em tempo. E as coisas que estavam para vir, já como se fossem. Então, por isso que nós temos aqui algo que ultrapassa os muros. Vai além do que se pode enxergar em uma determinada dispensação, ou, como nós chamamos, uma determinada economia. Então nós temos aqui essa mulher, e ele está falando do Espírito Santo, dessa água que eles receberiam, os que crescem em Cristo, e da vida eterna também, que viria por causa que Cristo compartilharia a vida eterna. Ele é a vida eterna. E ia compartilhar a vida eterna com alguns. Então entra uma questão que é a principal, o principal objeto que eu tenho pensado para falar nessa tarde. No versículo 20, nossos pais adoraram neste monte. Queria pensar algo sobre a adoração. Adoração é apresentar uma homenagem, ou honrar, dar honra a uma pessoa, e está sempre, quando fala em adoração, o pensamento está sempre voltado a Deus. E adoração se faz a Deus por aquilo que Ele é em si mesmo. Mas não só isso. Por aquilo que nós
vemos em Deus. É aí que está a adoração. Adorar a Deus pelo que Ele é em si mesmo e o que Ele é para nós. Prestar a maior homenagem ou reverência a Deus é adoração. E nós encontramos associado à adoração várias coisas que nós vamos comentar. Mas aqui nós vemos que ela diz: nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Interessante, a adoração a Deus era algo conhecido. E o Senhor não está admitindo aqui nesse versículo que eles adoravam o Pai. Não é isso. Porque no versículo seguinte nós vamos ver por que não é isso. Mas ele diz que crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele não está dizendo aqui que nesse monte Gerizim se adorava ao Pai e que em Jerusalém também se adorava ao Pai. Alguns podem pensar que esse versículo esteja dizendo isso, que agora vai ser outro lugar, nem aqui, nem ali, e agora vai ser em qualquer lugar, mas não é isso. Porque adorar ao Pai não era conhecido, repito, nem em sonhos, por ninguém do Antigo Testamento e até a morte e ressurreição de Cristo. E a explicação disso está no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Então, nos tira completamente esse pensamento de que ele estava dizendo que eles adoravam o Pai em Gerizim, nesse monte de Samaria. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E nem tampouco ele está dizendo que o Pai era adorado em Jerusalém, porque nós sabemos que ele não tinha se revelado como Pai ainda a Israel. Nós podemos ler nos Salmos, por exemplo, Salmo 95, adora a Deus, adora ao Criador, ao Deus poderoso, libertador de Israel, e muito é atribuído ali a adoração a Deus. E Abraão adorava Deus Altíssimo, e assim nós vemos que era conhecida uma adoração, era feita uma adoração, mas o Pai ainda não era revelado. E nós estamos encontrando aqui que ele está dizendo que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Algo novo estava sendo introduzido. Não só quanto ao lugar de adoração. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque o lugar de adoração era algo importante. O Senhor não deixou passar aqui sem dizer a verdade sobre o lugar de adoração. Porque ele estava dizendo que eles adoravam em Samaria o que eles nem conheciam, estavam adorando algo que eles nem sabiam o que. E tampouco era o lugar de adoração, porque a salvação vem dos judeus. Deus estava tratando com um povo na terra, e não era com os samaritanos, era com os judeus. Samaria, depois da divisão das 12 tribos, em que ficaram 10 tribos tendo como capital, e principalmente capital espiritual, Samaria, e as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, tendo como capital Judá e Jerusalém. Depois dessa divisão, então, nós vemos que os samaritanos, que a princípio todos já devem conhecer a história, mas que no
ficou uma mistura de povos. Judeus, ou melhor dizendo, israelitas e gentios. Mas Deus não deixou de considerar também que havia em Jerusalém, em Samaria, o povo de Deus ali. De uma certa forma, Deus enviou a eles profetas, tentou redimi-los. Quando se tratou de um tempo de restauração, e Josias, ou Ezequias, não me lembro o rei, quando se tratou de restauração e de celebrarem a Páscoa, saíram mensageiros, saíram carteiros, levando, comunicando a todo Israel, para que se reunissem em Jerusalém e ali celebrassem a Páscoa. E muitos se humilharam e subiram. Se humilharam e foram a Jerusalém para adorar, para celebrarem a Páscoa. Então, havia um certo reconhecimento, por exemplo, no Evangelho, que deveria começar a ser pregado em Jerusalém e Samaria até os confins da terra. Então Deus nunca esquece da sua relação com o seu povo, mesmo nos tempos de maior abandono da verdade. Mas Ele nunca aprova isso. E o Senhor Jesus não poderia deixar passar de lado isso. E disse que não era ali onde se deveria adorar, que Deus tinha um lugar. E esse lugar era Jerusalém. E eles deveriam ir ali para adorar. Mas eles estavam introduzindo algo novo. Versículo 23 novamente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Estava pensando primeiro nessa expressão, como sai perfeitamente da boca de nosso Salvador. Essa expressão, adorareis o Pai. Crianças na casa, e eles encontram com seus irmãos na casa, e perguntam, onde está o pai? O pai saiu. Agora, se ele sai da casa ali, está andando, vai até no vizinho, olha para a cerca e fala, ei, vocês viram meu pai? Por quê? Porque não é pai deles, é meu pai. O Senhor está dizendo aqui, adorareis o Pai. Falando já, incluindo-nos. Viram o Pai? É diferente. Não está dizendo como nós já, em outras passagens, ele diz, o meu Pai. Por um tempo, Deus foi o Pai, somente de Cristo. E desde ele andando aqui na terra também, até a sua morte e ressurreição, era o Pai dele. Mas quando ele ressuscitou, ele diz, vai, diz aos meus irmãos, meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E aqui nós estamos vendo esse ramo passando, algo muito além do que se podia imaginar, sonhar, qualquer coisa. O Senhor Jesus está nos falando do Pai, introduzindo-nos na família de Deus. E ele diz, porque o Pai procura a tais adoradores, que assim o adorem. Graça soberana de Deus, essa palavra procura, busca, procura. Não é só o fato de Deus ter adoradores. Acredito, os anjos adoram. Mas ele procurar adoradores. Ele buscar adoradores. Não é algo impressionante? Adão no paraíso, lá depois de ter caído, Deus saiu à sua procura. Nós vemos ali um aspecto mais de Cristo, porque Cristo busca pecadores. O Filho busca pecadores. E o Pai, adoradores. No Evangelho de João, sempre que nos fala o Pai, ele está em relação com
com as bênçãos que Ele dá aos filhos. Quando nos fala Deus, são as bênçãos que Ele quer dar a todos, ao mundo. Por exemplo, Deus amou o mundo, não diz o Pai amou o mundo. Deus amou o mundo, que deu seu Filho. Mas aqui nós estamos lendo do Pai, as bênçãos que Deus quer dar aos filhos. E então essa relação de Pai. Versículo 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aqui então nós temos exatamente o que Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito. Adorar em espírito é adorar a Deus na mesma natureza em que Ele é. Nós podemos adorar a Deus em espírito. Quer dizer, no mesmo nível, na mesma atmosfera em que Ele respira, em que Ele vive. Eu não sei como explicar isso, mas é a natureza. É a natureza de Deus. Ele é espírito. E importa que os que o adorem em espírito. Nós podemos adorar a Deus em espírito, na própria natureza em que Ele está, e que Ele é, em espírito. Nós andamos em espírito. Quando nos diz aqui que dessa água viva que saltaria para a vida eterna, esse fala do Espírito Santo, que em nós geraria vida eterna. E o cristão, então, o crente, ele tem vida eterna. E ele tem o Espírito Santo habitando nele. E ele anda em espírito. E ele pode adorar em espírito, na mesma natureza que Deus. E, em verdade, significa no mesmo nível que Deus se revelou. Adorar em verdade é adorar a Deus como Ele tem se revelado. Por exemplo, se Abraão quisesse adorar o Pai, ele não estaria adorando em verdade, porque Deus não era revelado a ele como Pai. Se eu quero adorar ao Deus Altíssimo, eu não estou adorando hoje a Deus em verdade, porque Ele se revelou a mim como Pai. Então, adorar a Deus em espírito e em verdade é adorar na mesma natureza dEle e segundo o que Ele revelou de si mesmo. Então, eu posso adorar a Deus em verdade, porque estamos adorando a Deus como Pai. E adorar a Deus é algo que eu acho, irmãos, e é por isso que eu pensei em falar algumas palavras. Eu acho que nós não entendemos bem nesse ponto de adorar a Deus. Nós temos falado aqui, ouvido os irmãos batendo numa tecla, que nós não temos hoje muito conhecimento, principalmente das gerações mais novas que vêm vindo, da presente verdade. Eu estava pensando que verdade, que fracasso nosso como pais, deixar que nossos filhos cresçam com um conhecimento muito pequeno sobre a verdade. E assim é que quando nós encontramos um irmão e dizemos: você vai à reunião hoje? Eu acho que não, eu tenho tal coisa para fazer. Não quero entrar em detalhes sobre o porquê ou acusar alguém, não, de maneira nenhuma. Eu quero dizer que
seria diferente se nós pensássemos assim, se eu perguntasse, irmão, você vai adorar a Deus hoje? Que diferença é essa? Você poderia até dizer, não, mas eu já de manhã eu pus o meu joelho no chão, orei, adorei a Deus, pedi coisas, dei graças. Tá bom, isso tá bom. Mas nossos pais adoraram, e vós dizeis, não é esse tipo de adoração. É uma adoração coletiva. É quando a assembleia se reúne na presença do Pai, para adorar ao Pai. É claro que nós nos reunimos ao nome de Cristo, e eu repito, eu disse outro dia, o nome é a pessoa na sua ausência. Nós nos congregamos ao nome de Cristo, e Ele se põe no meio. Mas nós estamos ali para adorar. E o irmão leu em Gênesis 22, falando de Abraão, ele diz aos moços, nós subiremos, eu e Isaac, subiremos e, havendo adorado, voltaremos. Mas o que ele ia fazer? Ele ia adorar, mas ele estava com um cutelo na mão, né? Lenha, e faltava o cordeiro, e ele disse que ia adorar. Então, a adoração, ela implica outras coisas. Não é porque nós vamos a uma reunião de oração, por exemplo, que nós não estamos indo a uma reunião de adoração, porque nós estamos ali para adorar a Deus. E, é claro, as orações terão seu lugar. E hoje um irmão até falou algo que eu achei impressionante e necessário para nós nesses dias. Ninguém tem dom de oração. Todos os irmãos podem orar. E devem orar, porque um irmão que se levanta, que de joelhos levanta a voz para orar, ele está levando, né, diante de Deus a voz da Assembleia. O que é a Assembleia? Qualquer irmão pode fazer isso. Não precisa de um dom especial para isso. E deve participar. Mas, voltando ao exemplo de Abraão estava subindo e ele ia oferecer um holocausto a Deus. E esse é o que nós nos reunimos também para oração, para a reunião de partimento do pão, por exemplo. O que nós vamos trazer a Deus? Que hoje não é somente trazer a Deus, mas ao Pai, senão o sacrifício de Cristo. Nós trazemos a Deus, apresentamos a Deus, vemos aqui com nossas obras apresentar a Deus o que nós fizemos, e às vezes nós até achamos que fizemos bastante. Não, nós vamos apresentar a Cristo a Deus. E estamos para adorar. E lembrar da morte do Senhor é algo que acontece nessa reunião. Nós estamos reunidos com aquele propósito. Mas nós estamos ali para adorar ao Pai. E quão facilmente nós perdemos de vista isso. E tratamos de uma reunião como se fosse algo... Eu me lembro quando eu era criança, meus pais eram católicos e eles nunca foram muito de praticar a religião, como eles dizem, praticantes e não praticantes. Mas eu me lembro que muitos dos pais iam e deixavam as mulheres lá dentro e eles iam lá fora conversar. Então, nós fomos à missa. Mas, gente, que inteligência, que culto racional é esse? Será que nós vamos acostumando tanto com as expressões, ir à reunião, ir à conferência e tudo mais, e perdemos o valor que tem? Por que nós estamos indo ali? O que nos leva ali? Irmãos, o Pai foi revelado. E nós estamos indo para a reunião, mas nós estamos indo para adorar. Adorar
a Deus que se revelou a nós como nosso Pai. O fato dele se revelar a nós como Pai não tira o seu caráter de Deus. Nós esquecemos que nosso Pai é Deus. E o que nós pensamos de Deus? O que se deve a Deus? Senão honrá-lo? O temor de Deus? Isso tudo envolve o que nós temos falado praticamente de andar e nas considerações que nós temos em nosso coração quanto a Deus. Mas Deus se revelou completamente agora a nós, e nós chegamos a Ele em assembleia e adoramos ao Pai. Porque Ele se revelou e nós temos que adorar em espírito e em verdade. E em verdade nós o adoramos reconhecendo a Ele como Pai. Como Ele se revelou. E achei o versículo 28, isso que eu queria, que o efeito dessas palavras tivessem, que essas palavras tivessem esse efeito em nós. O versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Esse cântaro era toda a fragilidade, toda a dificuldade, todo o fardo. Essa mulher tinha que ir ali todo dia tirar água, porque o Senhor falou para ela que se ela fizesse isso, se ela cresce, né, ela não teria, se ela pedisse água para ele, ela não teria que ir ali todo dia buscar. E ela gostou da ideia, porque puxa, é um fardo. Todo o seu fardo, toda ela deixou a um lado e foi anunciar a outros. E isso que eu queria, que essas palavras tivessem esse efeito em nós, irmãos. Que nós deixássemos todo o nosso fardo, tudo aquilo que nos carrega nesse mundo, tudo aquilo que é a opressão que nós temos aqui, sabe? E irmos adorar ao Pai, revelado agora para nós, completamente. Deus revelado completamente a nós como nosso Pai. Versículo em Gênesis 24. Abraão havia mandado Eliezer para a Mesopotâmia para buscar uma noiva para Isaac. E ele mandou o servo mais velho da casa. E ele era, vamos dizer assim, o braço direito de Abraão. E ele recomenda que Eliezer trouxesse uma noiva que fosse da parentela dele, de Abraão. E insistiu que ele tivesse todo o critério, todo o cuidado para que não errasse na escolha que ele ia fazer. Que ele fosse cuidadoso de ir lá na Mesopotâmia e trouxesse dentro da parentela uma noiva. Se não houvesse, ele estaria desobrigado do seu cargo, do seu mandato, da responsabilidade disso. Então nós vemos que ele sai e em plena dependência ele vai para a Mesopotâmia para buscar essa noiva para Isaac. Eu estou resumindo aqui o capítulo porque ele é muito grande. Então lá ele encontra no poço essa jovem chamada Rebeca, que atendeu àquilo que ele já de antemão
tinha proposto para que fosse tal pessoa, que preenchesse a característica da ideia dele com respeito a uma mulher. E ela vai e tira água, dá água para ele, para os camelos. E, inclusive, foi um labor grande, porque ele estava com 10 camelos. E havia chegado ali, na Mesopotâmia. Veio de longe. E podemos pensar que ela tirar água para 10 camelos não foi fácil. E ele vê nela que ela seria a pretendente. Ele vai para a casa de Labão, né? Na casa de Naor, de Labão. E um versículo que eu estava pensando, versículo 33, quando ele vai até a casa, porque a Rebeca havia dito desse homem, então eles mandam ir lá, e ele entra, no versículo 33, ele diz assim: depois puseram de comer diante dele, ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou servo de Abraão e tal. E depois, mais abaixo, versículo 57, e disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lo. E chamaram a Rebeca e disseram: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então eu estava pensando que isso que o irmão está falando, dessa mulher deixar o cântaro, aqui quando Rebeca disse irei, nós vemos que foi o primeiro passo conquistado por Eliezer. Porque nós vemos aqui esse Eliezer, um servo fiel, a fidelidade dele para com Abraão, que ele sentou lá, imagina, toda aquela viagem. Nós podemos pensar, quando nós viajamos um longo tempo, alguém que viaja longe, nós podemos imaginar, quando nós chegamos no nosso destino, né, chegamos cansados, nós queremos tomar um banho, nós queremos comer ou descansar. Ele sentou lá e falou: não comerei enquanto eu não resolver o que eu vim fazer aqui. E Eliezer, ele tem uma figura do Espírito Santo enviado de Deus a esse mundo para tirar desse lugar aqui uma noiva para o seu filho Jesus, o qual Isaac é uma figura. E Rebeca, se nós voltamos ao capítulo 22, no final do capítulo, nós vemos que Rebeca, quando eles desceram, Abraão e Isaac desceram do monte ali, que o irmão citou, inclusive, que nós lemos ontem, o monte do Deus se proverá, chegou notícia a Abraão que o parente dele, Naor, que é esse que nós estamos vendo, havia dado filhos e Rebeca havia nascido. Então, figuradamente, depois do sacrifício de Isaac ali, que é uma figura de Cristo, daí é que nasceu Rebeca. A igreja só veio a existir na terra após o sacrifício de Cristo. E ela é fruto do sacrifício de Cristo. O fundamento dessa base que existe hoje a igreja na terra é a obra de Cristo. E ele deu a vida dele para que pudesse existir essa noiva. Para que ela tivesse lugar, ele teve que morrer. E esse Eliezer, esse servo, é uma figura, quando estou falando do Espírito Santo, que veio a esse mundo para pegar, para tomar essa noiva, para levar para Isaac.
E a fidelidade desse servo, o caráter do Espírito Santo, inclusive, é como um servo, ele não está descansando, irmãos, enquanto ele não concluir o seu trabalho aqui. E nós devemos entender que o trabalho agora com o Espírito Santo em nós devemos estar em comunhão, por assim dizer, com os pensamentos do Espírito Santo. Como deixar o cântaro, eu creio que isso que o irmão está falando, eu creio que é a voz do Espírito Santo para nós deixarmos, sabe, às vezes nós estamos preguiçosos, nós achamos que nós temos parte ainda. Rebeca, na hora que ela falou, irei, queres ir com este homem? Irei. Isso é um chamado, é o chamado que a igreja teve. Como o irmão citou ontem aqui, na reunião dos jovens, o que chama? Por que quer dizer igreja? Chamado fora. Chamou fora de onde? Desse mundo. O caráter da igreja é peregrino. Então, Rebeca, irei. O que aconteceu? Ela subiu num camelo e foram embora. Ela já não tinha mais a casa de Labão, mas ainda não tinha a casa de Isaac também. Estava caminhando. E o servo falando com ela, contando para ela quem era Isaac, quem era Abraão, tudo que ele havia dado. E ela estava com as provas ali, ela estava com os pendentes de ouro, né, pulseira. Ela sabia que, ela não tinha visto ele, mas sabia que esse homem existia, que era o amado dela. E o Espírito Santo hoje quer falar isso para nós, falar desse homem que está esperando-nos na glória. Esse que o irmão citou agora, que ele está lá. É um homem vivo na glória, que nós não estamos aqui abandonados. O servo fiel está aqui e ele não está sentando aqui nesse mundo para comer, para descansar, não. E nós estamos, irmãos, indo para a glória. O caráter nosso aqui é peregrino. E às vezes nós queremos sentar e descansar. Queremos nos acomodar. Contra o pensamento. Seria o que a Rebeca falou, Eliezer, vamos fazer o seguinte, vamos parar de descansar um pouco, vamos... Não é isso que ele queria, não, nós vamos voltar. Ele queria completar a obra da qual ele foi encarregado, ficou encarregado. E eu penso que é muito precioso isso para nós, porque nós estamos caminhando. Nós estamos andando junto com o servo fiel, que ele está falando, ele quer falar para nós desse amado, e nós não devemos perder de vista que nós devemos abandonar realmente, como o irmão citou, abandonar esse cântaro, sabe? Entender que nós fomos chamados já fora. Nós estamos aqui nesse mundo, mas nós temos um chamado. Chamamento celestial, diz Paulo. E nós estamos caminhando já para esse lugar. Então, irmãos, não é tempo de nós sentarmos aqui, de ficarmos querendo desfrutar de uma coisa que nós já não temos mais. Se você disse um dia, irei, se você faz parte desse povo, né, dessa igreja que diz, irei, acabou. Ah, mas eu não estou vendo nada ainda. Ninguém está vendo, mas a fé está vendo. Estamos indo para a casa do Pai. Essa revelação que nós recebemos do Pai, nós estamos indo justamente para lá. Nós lemos hoje em João 17, na ceia hoje, na casa do Pai, nós estamos indo para esse lugar, onde Cristo foi. Para que onde estiver, estejais vós também. Então, irmão, que eu creio que a voz do Espírito Santo está querendo dizer a nós, esse servo fiel que falou,
não comerei enquanto eu não resolver essa questão. É o mesmo, esse mesmo despertar, esse mesmo zelo, ele quer passar para essa noiva, que nós somos parte. De não sentarmos aqui, não é tempo de sentar para comer e beber. Nós estamos caminhando. Vai chegar o dia que nós comeremos e beberemos nas bodas nossas com a nossa boda, as nossas bodas com o Cordeiro. Esse será o tempo de descanso. Daí será um descanso eterno. Enquanto isso, irmão, nós estamos caminhando num deserto, confortados, plenamente supridos, 10 camelos para nos levar até lá. Não haverá necessidade de nada. O servo fiel tem tudo, tem toda a provisão para esse caminho até aquele dia. Que nós possamos submeter a esses pensamentos do Espírito Santo, conforme a sua palavra. Nós temos mais tempo ainda, se algum irmão quiser continuar o pensamento. Mencionar mais alguma coisa sobre esse tempo que estamos passando aqui no deserto, com respeito à Assembleia aqui no mundo. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Claro, o versículo está nos dizendo sobre aproveitar as oportunidades que as circunstâncias nos oferecem muitas vezes pelos incrédulos estarem passando por dificuldades, problemas, que nós sabemos que Deus usa essas circunstâncias muitas vezes para despertar o coração de um incrédulo. E se nós estamos perto, podemos apresentar a Cristo. Eu acho que essa é a parte do versículo mais literal. Mas me chamou muito a atenção nesse versículo, essa palavra, fora. Andai com sabedoria para os que estão de fora. A Assembleia está aqui no mundo. Hoje nós lemos em João 17 que o Senhor está orando ao Pai para cuidar de nós enquanto estamos aqui no mundo e não nos tirar do mundo. E nós ficamos aqui. E aqui neste mundo existem os que estão fora e os que estão dentro. Nessa passagem aqui em Colossenses, nós estamos vendo algo que existe apenas dois lugares, fora ou dentro. E quem está fora aqui? Os incrédulos. E quem está dentro? Os crentes. É uma divisão, vamos dizer assim, geral. No mundo só existe duas posições, ou você está fora, ou você está dentro, aqui nesse versículo. E aqui nesse versículo, se você é um crente, você está dentro. Se você é um incrédulo, você está fora. Mas, graças a Deus que a palavra de Deus, tomando ocasião pelos acontecimentos já no início da igreja, então nos deixou luz para os nossos dias, em que as coisas não são assim tão definidas como estar fora e estar dentro. Hoje é tudo muito mais sutil, como nós bem sabemos. E houve tempo em que a coisa era muito mais grosseira. É claro, nós vemos que há muitas instruções na palavra de Deus para o nosso andar aqui, porque as pessoas se convertiam realmente do paganismo e depois queriam trazer paganismo para dentro de cristianismo, e isso era algo que o apóstolo e os apóstolos, botavam bem, uma parede bem definida sobre isso. Mas quando se introduziu na igreja o mal,
Quando ele foi muito aberrante, foi logo julgado, mas logo penetrou-se sutilmente. Então nós temos, por exemplo, 1 Coríntios 5. Vamos ler uns versículos. Versículo 1 nos diz: geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai, e assim por diante. Esse geralmente aqui não é que havia constantemente isso na Assembleia de Corinto e ninguém ligava e todos estavam sabendo e que era assim mesmo. Não quer dizer isso. É que a notícia havia já se tornado geral. Em todo lugar já estavam sabendo do que havia em Corinto. E essa ocasião levou o apóstolo a trazer os pensamentos de Deus sobre isso. Porque era conhecido, logicamente, de Israel, que a santidade convém à casa de Deus. Mas os gentios nada sabiam sobre casa de Deus, e muito menos sobre santidade na casa de Deus, porque o que eles tinham como deuses, a imoralidade predominava para o culto desses próprios deuses, então era coisa terrível. Mas a casa de Deus é diferente. A santidade convém à casa de Deus. Depois nós temos aqui, no versículo 9: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui nós temos, então, não só uma divisão de quem está dentro e está fora, mas há um terceiro grupo aqui. No versículo 10 nós temos o primeiro grupo. Os devassos desse mundo. E esses não tem jeito de nós estarmos separados. É claro que, de maneira nenhuma, estou querendo dizer aqui que nós devemos praticar o que eles praticam, ou nos associarmos com eles nos seus pecados, não é isso. Mas não há nada de errado nós comermos ou conversarmos e termos alguma relação com esses devassos desse mundo, porque senão não tem jeito. Realmente o apóstolo diz aqui, nós temos que sair do mundo. E o Senhor havia orado ao Pai, não os tire do mundo. Depois, nós temos o versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Esse é um segundo grupo. Esse não é o incrédulo. Esse é o que se diz irmão. Se diz irmão, mas não anda como um irmão. E está nesses pecados que, se ele se diz um irmão e vive assim, e isso hoje nos nossos dias, irmãos, é um pouco mais sutil ainda, porque hoje nós temos tantos crentes se dizem irmãos e estão, por exemplo, estão nas suas denominações. Já é um pecado que eu não devo me associar com ele, mas não há consciência realmente do que ele está dizendo. Então, hoje nós temos que ter até um discernimento um pouco maior, vamos dizer assim, daqueles que se dizem irmãos. Realmente nós percebemos se ele está dizendo isso porque ele foi batizado numa igreja e está envolvido com essa confusão toda sem muita consciência,
ou se realmente ele é um pregador e que anda dizendo que Cristo é o Senhor dele e anda em pecado. E é um bêbado, é um adúltero ou qualquer coisa assim. Se é, isso é uma atitude individual. Eu não devo comer com ele. Comer expressa comunhão. Eu não devo ter comunhão com ele. Então, esse é um outro grupo. Ele não é um incrédulo, mas ele também não está dentro. O versículo 12 diz: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Dentre vós é esse terceiro grupo. Esses são os que estão em comunhão à mesa do Senhor. E quem é tirado desse lugar, não diz onde é posto, é verdade, muitos alegam isso. Não diz onde é posto. Mas uma coisa é dito, que ele está fora desse lugar. Se ele não é do mundo, não sei se ele é ou não. Parece que pelo testemunho dele não, mas ele não está dentro. Então é algo que nós temos que hoje andar com discernimento. Para com os que estão de fora, os que se dizem irmãos e os que estão dentro. Dentro exige disciplina. E o mal, se está dentro, tem que ser colocado fora. Essa é a responsabilidade da Assembleia. Os que estão fora, Deus julga. Deus cuida deles. Então, como eu estava dizendo, não é uma questão apenas de estar fora ou dentro, mas de nós termos um discernimento a mais nesses dias de coisas pequenas, esses dias de coisas sutis que nos confundem. E esse lugar dentro, só existe um lugar. Quando eu estava falando sobre Cristo em João 4, dizer do lugar, Samaria e Jerusalém, e depois em todo lugar, será que ele estava dizendo que qualquer lugar está bom? Como se fosse para adorar ídolos? Para adorar ídolo, qualquer lugar está bom. Em cima de um monte, embaixo de uma árvore frondosa, qualquer lugar está bom. Mas adorar ao Pai, há um lugar e não mais. Nunca Deus deixou ao homem escolher o lugar. Deuteronômio 12 é uma passagem muito importante, nos falando desse aspecto, embora seja na economia de Israel, mas é um princípio que Deus não muda. Ele tinha o lugar. E indicou para Abraão, indicou para o povo de Israel e indicou para a igreja também. Principalmente para a igreja. Deus não nos deixaria ao léu. Como eu disse, Cristo não está aqui agora. Está no céu, sentado, glorificado. Mas o seu nome está aqui. Mateus 18. O tempo também estava passando, eu queria ler apenas o versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Nós poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: onde forem reunidos 2 ou 3 para o meu nome, ali estou eu no meio deles. Para o nome dele, ele está em meio. E forem reunidos, porque esse verbo, segundo os que entendem o grego, dizem que supõe que outra pessoa reuniu. Outra pessoa teve a ação de reunir essas pessoas para o nome dele. E nós sabemos que o Espírito Santo, que o irmão estava nos falando, esse servo cuidando
dessa noiva, preparando essa noiva, não deixaria de cumprir o mais importante na ausência do Senhor dele aqui, de reunir para o nome dele aqui. Estamos passando aqui, mas não indo num deserto sem termos um oásis para nos saciarmos. A Assembleia é esse oásis. O Espírito Santo congrega para o nome de Cristo e Ele está em meio. Não há outro lugar. Não há nada associado a esse nome. E nós não temos o direito de estar em nenhum lugar, a não ser nesse lugar, que a palavra de Deus nos mostra. O Espírito Santo, pela palavra de Deus, nos indica esse lugar. Se nós não sabemos esse lugar, nós devemos perguntar a Ele: onde queres que preparemos? E Ele vai indicar, pela palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos levar a esse lugar. E a hora vem, e eu digo, e agora já faz milhares de anos que veio essa hora. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nesse lugar. Ele não mudou seu pensamento. Deus não mudou seus princípios de ter um lugar. Ele não permitiu opções de se escolher esse lugar. Não. Ele indicou precisamente esse lugar. Porque os homens fizeram tanta confusão, não é da nossa alçada. Porque associaram a esse nome tantos outros nomes, não é da nossa alçada. Porque levaram os jumentos, os asnos e os moços para cima para adorar o monte, não é da nossa alçada. Nós devemos seguir o que a palavra simplesmente nos diz. Foram congregados para o meu nome, ali estou eu no meio dele. Esse é o lugar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não deixarmos esse lugar, crescermos no conhecimento da presente verdade que Deus nos deixou. E esse lugar também é um lugar separado. Então nós temos instruções detalhadas em 2 Timóteo 2, esse lugar separado. Uma grande casa, hoje já é uma grande casa. E existe o que é verdadeiro e o que é falso. E nós temos que nos separar. Não só dos sistemas, mas como dos vasos, de pessoas. É uma ação, uma atitude individual. Nós não podemos estar associados com nada impuro que Deus não nos recebe. E nós temos então em 2 Timóteo que há separação também de vasos, não só de sistema, mas de vasos. E se eu não me separo, eu continuo contaminado. Por quê? Porque associação, por associação. Um irmão deu um exemplo uma vez, vocês se lembram? Se numa denominação qualquer existe um bêbado aceito no meio deles, e essa congregação tem 1000 membros nessa congregação, o que nós temos ali? Nós temos 1000 bêbados. Mas eu não bebo. Mas ele está em comunhão. E você está associado com ele. Você está contaminado por associação com ele. Então é por isso que há necessidade não só de separação de sistemas e de grupos, porque nós costumamos pensar muito que seita é somente denominação, mas não é.
todo grupo que está congregado fora da mesa do Senhor é uma seita. E nós temos que nos separar dessa seita, desse grupo, desse sistema. E não basta apenas isso, mas separar também individualmente, separar dos vasos. E onde, como? Eu não posso dizer, eu só posso dizer, vá a Cristo, pergunte a Ele. Ele, pelo Espírito Santo, através da sua palavra, vai mostrar a você esse lugar e como fazer para chegar a esse lugar. Sem dúvida, Ele dará detalhadamente o caminho que você deve seguir.